Olá a todos, aqui é Wagner Flor de Oliveira. Atualmente estou coordenador da Comissão de Ciências Criminais da OAB Subseção Caxias do Sul e temos mais um episódio da segunda temporada do podcast Questão de Ordem da nossa OAB Subseção Caxias do Sul e tenho como apresentação do programa de hoje um tema muito importante para a advocacia criminal da nossa comarca, um tema sobre a deontologia da advocacia criminal e as normas deontológicas numa advocacia do risco, na advocacia criminal, desde o inquérito até o momento, por vezes, casos que vão a júri, os crimes dolosos contra a vida. Então, vamos fazer um bate-papo sobre o tema apresentado e o nosso podcast só é possível na nossa subseção pelos nossos patrocinadores que apoiam o programa, apoiam a subseção, que é a R Master Sul, assessoria documental, aqui de Caxias do Sul. E o nosso bate-papo de hoje também, eu enquanto apresentador, que estou atualmente como coordenador, eu tenho meu convidado, Marcelo Scherer, enquanto advogado criminalista também, para dar umas visões, dar macetes, dar todos aqueles nortes para todos os advogados do Rio Grande do Sul e os interessados também, estudantes de direito e tudo mais, promotores, juízes e tudo mais, que tem a nossa audiência. Os nossos programas também estão disponíveis no YouTube, também no Instagram, enfim, todas as mídias digitais. E principalmente, assim, a ideia do nosso podcast é quebrar um pouco da formalidade, tanto o advogado enquanto formal. Lá no fórum a gente é formal, mas no nosso podcast a gente tenta ser um pouco mais contraído. E na advocacia criminal também esse é o momento de a gente colocar ideias, colocar formas de se fazer o dia a dia da advocacia criminal. Então, o primeiro ponto que eu coloco para a gente debater é esses problemas entre ética, normas deontológicas e a advocacia criminal. Claro que o nosso código de ética, todo mundo sabe, quem é advogado sabe o código de ética, o estatuto da ordem e tudo mais, mas a gente tem isso, sabe, Marcelo? Então, nós temos problemas éticos, que a gente tem que enfrentar eticamente perante autoridades e também na relação com o nosso cliente. Vamos deixar para depois isso, beleza? Tá com a palavra, Marcelo. Tá bem, agradeço. Primeiro, meus cumprimentos ao Dr. Wagner, que já está se mostrando não só um advogado, mas um grande comunicador. Lembrando, aqui, vamos cortar um pouquinho da formalidade, te chamo de Wagner, não só Dr. Wagner. Nos conhecemos na Alemanha, Sim. Em 2018, num curso de verão para brasileiros na Universidade de Göttingen. Sim, show, demais. E de lá para cá mantivemos aí um forte laço profissional e de amizade, e é uma grande alegria para mim estar aqui em Caxias do Sul hoje, podendo conversar com vocês, com o público da subseção de Caxias do Sul, com o público da OAB, e trocar essas figurinhas, trocar essas ideias sobre advocacia criminal. E normas deontológicas, estamos falando aqui do dever ser, como que deve se dar a atuação do advogado. E existe, Wagner, nós sabemos, vamos lá, a advocacia criminal lida com o quê? Com liberdade das pessoas. Vida e liberdade. Então, assim, é um bem muito importante, talvez o mais importante bem que nós podemos usufruir, Bem, a liberdade, a vida, a saúde. E a liberdade das pessoas, ela está em risco em um processo criminal. E quando isso acontece, a última barreira para o poder punitivo, muitas vezes, qual é? O próprio advogado, É o advogado. É o advogado. Porque se não há, se não é o advogado como contrabalanço ao poder punitivo, o Estado vai lá e passa por cima da pessoa. Passa por cima. Essa é a realidade. Nós temos um Estado punitivo,
Muito punitivo, né? Que, assim, o punir é devido, né? Sim. É necessário. É necessário, né? Dentro de uma legalidade. Né? Claro que aí vai ser temperada. Nós vamos ter estados autoritários, estados menos autoritários, todos eles se valem do direito penal. Mesmo o país mais democrático vai ter um estado ali que vai exercitar esse poder punitivo. Mas assim, vamos lá. O advogado tem um papel fundamental nisso no quê? Porque nós temos ali uma polícia, nós temos um Ministério Público e nós temos um poder judiciário que é independente. E quem é que fala pelo outro? Por aquele que está sendo perseguido pelo Estado. É o advogado. Então, assim, o papel do advogado, isso tem que estar muito claro. O advogado tem que ter muito claro para si qual é o seu papel nessa estrutura do sistema de justiça. E é um papel imprescindível e fundamental. Se não houver uma defesa forte, uma defesa que faça valer os direitos do perseguido, o Estado vai passar por cima desse sujeito. E é o advogado que vai estar ali, ao lado do perseguido, nas trincheiras, buscando que esse poder punitivo não seja desproporcional e não seja excessivo. Esse é o ponto porque o advogado, nessa função, né, ele tem... E aí que nós temos a ética profissional, né, porque isso nos permite, né, exercer e exigir também da autoridade, do próprio poder, o limite, né, a proporcionalidade daí do poder, né, claro, dentro das regras do jogo, dentro daquilo, da legalidade, disso que tu menciona. Perfeito. E existe esse embate, porque existe muitas vezes uma falta de compreensão da própria autoridade em saber qual é o seu papel. Sim. E aí, muias vezes, a autoridade... Olha só, Marcelo, ou às vezes falta do próprio advogado saber. Na realidade, esse é o ponto, né? Sim. De saber qual que é o seu papel nisso. E da autoridade mais ainda. Muitas vezes, a autoridade, ela enxerga no advogado um inimigo. Sim. E não é. Cada um tem o seu papel no jogo. Né? E quando há esse desequilíbrio, essa falta de compreensão de uma das partes, seja da autoridade, seja do próprio advogado, acaba havendo esse conflito, que pode ser evitado se cada um fazer o seu papel como Sim. tem que ser feito. Isso é muito interessante também, Marcelo, que coloco para ti também, são questões, a gente vai e vem, né, na doutrina, e enfim, coisas informais também, né, mas... na teoria dos jogos, no processo penal, né, do Alexandre de Moraes da Rosa, fala sobre isso, né, o fair play, né, ou seja, o devido. Cada um tem sua delimitação, né, não podemos... tem que ser ali, dentro daquele círculo, né, cada um fazer o seu papel pro devido jogo, né, do jogo processual, portanto, desde o inquérito, né, até, enfim, todo o desdobramento dos atos. Né? E na delegacia, nas autoridades, assim que a gente sente mais. Parece que quando o advogado está sozinho, né? Na verdade é isso também. Parece que o advogado que está sozinho perante a autoridade fica mais vulnerável. Esse é um ponto importante. E consenso, né? De distinção. Assim, né? Esse é um ponto importante, Wagner, que é preciso ter algum cuidado. Vamos lá, flagrantes, tá? Atuação, vamos partir aqui para uma atuação em delegacia de polícia, tá? Eu acho que cada vez eu tenho presenciado, acho que já foi, vamos lá, mentalidade inquisitória, tá? Ela é um fato. Sim. Tá? Existe a mentalidade inquisitória dentro de uma lógica nas delegacias e mesmo no Poder Judiciário, tá? As pessoas têm ainda essa mentalidade inquisitória. E isso a gente pode identificar em vários exemplos aí. Toda hora está pipocando notícia de abusos que ocorrem em delegacias, etc. Tá? Mas assim, não dá para generalizar. Com certeza. Tem muito profissional que sabe qual é o seu papel e muitas vezes a gente chega nas delegacias e somos bem tratados. É facilitado, inclusive, até para os advogados iniciantes, né, advogados jovens, né? Às vezes é até facilitado esse Agora sim, o advogado ele tem que estar preparado. Sim. Porque
quando tu és chamado para uma delegacia, tu não sabe o que tu vai encontrar. Tu não sabe quem é o... Pode ser que tu já conheça o delegado de polícia, já sabe qual é a ambiência lá, e pode ser que não. Sim. Né? Então, assim, em flagrantes, por exemplo, em delegacias de pronto atendimento, são equipes que rodam 24 horas, e quando tu és contratado para atuar num flagrante, tu não sabe qual equipe tu vai encontrar lá. Sim. Então, assim, flagrantes, o indicado é de que, se possível, você não vá sozinho. Sim. Né? Mas tem gente que atua sozinho, então vai sozinho. Né? Mas, assim, tem que tomar algumas medidas de precaução. Tá? Gravar, por exemplo, tem que estar com o teu celular, grava algumas... Se for necessário. Se tu sentir que o clima está esquentando ali... Está estranho. Eu vou dar um exemplo claro, que isso eu enfrentei lá no início Lá não. Acho que nós vínhamos conversando antes. Eu tenho 9 anos de advocacia. Sim. Fecho 10 agora. Eu também. Então somos jovens. Somos jovens. Estamos ainda no início da nossa trajetória profissional. Tá? Mas, assim, já tive problemas em delegacia. Vou te dar um exemplo. De eu chegar na delegacia, de eu buscar o meu cliente e a autoridade policial dizer não vai conversar. Ou seja, deixar o meu cliente incomunicável, o que é absolutamente inconstitucional. Então, Sim. assim, como é que se lida com numa situação como essa? Né? E aí entra o cuidado, o resguardo que o profissional, que o advogado tem que ter. Ele tem que saber os seus direitos, tem que saber as suas prerrogativas, né, para poder até dialogar com a autoridade, Sim. se for o caso. E não sair dando peitaço, né? Exato. Não adianta gritaria. Eu venho lendo várias coisas, até às vezes são coisas que são importantes fora da advocacia, que é mesmo que a gente esteja brabo, gritando, não quer dizer que a gente esteja certo. Sim. Né? Mesmo que as coisas não funcionam assim só porque eu não quero, não gosto. Tal. E se vê muito isso, tá? E se vê muito isso. Gritaria. Claro. Né? As pessoas hoje estão com o celular, querem fazer live ao vivo. Sim. Né? O tema do nosso podcast é bem isso, sabe, Marcelo? É para tirar esses mitos que o advogado... como se a gente fosse normalizar isso, normalizar esses atos de tudo tem que gravar, tudo, sabe? E até dessa questão de segurança daí, portanto, né? Como, se não dá para ir sozinho na delegacia, então é meio... Tome medidas de precaução, deixa um colega avisado, estou indo para a delegacia, porque, assim, caso exista alguma necessidade, né, pode acionar um colega, né? Mas o que eu estava falando? É importante, porque, assim, o clima pode fechar, entendeu? Nós não sabemos quem é o outro, né? Quem é a autoridade policial, quem é o policial. Porque, assim, se você está sozinho numa repartição pública, cara, assim, você está sozinho, daqui a pouco tem 2, 3 pessoas lá dando uma versão do que aconteceu, e daqui a pouco tu tá numa condição de preso, em flagrante, junto com o teu cliente. Né? Então, assim, claro, isso não é o usual. Né? Isso é menos comum. Isso, inclusive, é exceção da exceção, porque, assim, volto a dizer, é comum hoje em dia, a gente chega... E aí entra a questão da experiência, e de tu saber qual é o seu lugar. Sim. Né? É sobre isso, acho que nós vamos evoluindo nisso, sabe, Marcelo? Porque chegar no sapatinho, né? Tem que saber o seu lugar, saber chegar, saber sair, isso é importante até. Isso. Né? E por que eu falo isso? Porque, assim, a autoridade policial, o juiz, eles sabem, a partir do momento que tu demarca o seu lugar, o seu espaço, a conduta do outro já muda. Sim. Então, se eles visualizam que a pessoa está insegura, o tratamento é um. Sim, verdade. Se visualizam que a pessoa, aqui eu sei, o sujeito ali é profissional. Já muda a forma de tratamento. Sim. Claro, isso vem com a experiência. Muitas vezes o jovem advogado vai bater... Quer dar peitaço. Não, o jovem advogado, por inexperiência, sim. Né, muitas vezes vai passar trabalho no início. Mas é próprio do desenvolvimento profissional. A pessoa vai pode correr o risco de passar algum trabalho no início, mas aí entra o segundo ponto. É preparação intelectual. Sim. Tu não pode ser aventureiro. Sim. Isso em qualquer profissão.
Sim. E na advocacia criminal mais ainda. Mais né? ainda. Mais ainda. Porque aí a gente volta para a lógica inicial. Nós estamos tratando com um bem jurídico de suma importância, que é a liberdade da pessoa. Aí tu vai se aventurar com a liberdade da pessoa? Não. Então, assim, preparação intelectual. Isso é ponto de partida. Sim. Tá? Vamos lá. Nenhum médico vai sair fazendo cirurgia do coração sem preparação intelectual. Sim. Mas e para brigar pela liberdade das pessoas, sim. Esse é o ponto. Não tem sentido, né? Sim. Então, assim, tem que haver isso. Tem que estar pronto. E pronto com as normas deontológicas, com as normas. Dentro da ética profissional, né? Isso também muito já se foi falado, né? Muito já se foi... até na própria delegacia, né? Tu chega na delegacia, tu não sabe qual que é o estado das coisas, tu não sabe qual que é o fato, tu vai se inteirar dos fatos, né? E isso é importante também, que nunca é o preso que vai te ligar, né? É sempre um familiar. Isso. E o familiar também tá esperando que tu saia pela porta da frente com o preso, né? Então, isso tem que... O limite da ética profissional é também... Tá muito claro para quem te contratou, né, para os familiares, enfim, do flagrado e tal, daquilo que tu tá indo fazer, né? Esse é o limite, tem que estar muito claro isso, né? Essas são a questão, até o relacionamento com o cliente que está no nosso estatuto, no nosso código de ética, inclusive, o relacionamento com o cliente, né, entre eu, advogado, e o cliente, ou eu e o advogado, e o familiar que me chamou, que me contratou, enfim, para fazer essa diligência. Vamos lá. O que tu estás dizendo, Wagner, é de suma importância, que é o quê? Transparência. Transparência, boa. Tá? Sim, isso. Vamos lá. Quando nós somos contratados, tem que estar muito claro para quem está nos contratando, tá? Que pode ser o familiar ou pode ser o próprio réu, Sim. caso ele responda ao processo em liberdade. O réu, o investigado. Sim. A pessoa precisa saber. Porque assim, as pessoas não sabem como que funciona. A pessoa não sabe. A pessoa é presa em flagrante, tá? Ela não sabe quanto tempo ela vai ficar presa. Ela não sabe o que vem depois. Sim, se verdade, pode... vai ter depois da prisão em flagrante... vai ter uma decisão, vai para a mesa de um juiz que vai poder converter o flagrante preventiva ou conceder a liberdade provisória. A pessoa não sabe. Os familiares não sabem. Eles até vão dar um Google. Sim, verdade. Eles sempre vão estar com o Google na mão ali para embater, né? Enfim. Mas assim, por isso entra, vamos lá, dentro da lógica da preparação. O advogado é o primeiro. Sim. Ele tem que saber como que funciona, o que fazer, como fazer. E quais são os resultados possíveis da situação. Da sua ação profissional e da situação. Tá? E isso tem que ser transmitido de forma muito transparente. Sim. Para o alvo, que é o réu, que é o investigado, e para os seus familiares. Sim. Porque assim, quais são os problemas que acontecem, tá? Que isso pode envolver aí diretamente a segurança de um advogado, tá? Esse é o ponto. Quando o advogado, por exemplo, quando um mau profissional, por exemplo, promete. Promete liberdade, promete absolvição. Me contrata que vai dar tudo certo. Sim. A gente sabe que essa não é a realidade. Isso não depende do advogado. Sim. E tu não pode. Isso tem que ficar claro também, porque me parece que a falta de transparência e todas essas infrações éticas em cadeia, né? Vamos pensar assim, em sequenciais, né? Poxa, publicidade, poxa, não sei o quê. São várias coisas, assim, até que às vezes a advocacia aventureira faz isso, né? Poxa, isso é muito ruim para a própria advocacia, sabe? Claro. Os grandes casos, os grandes problemas da advocacia surgem daí. Surgem da falta de transparência e da falta da promessa, né? Da promessa, aquilo que tu não pode cumprir, que não depende de ti. O que não deixa de ser um estelionato, né? Claro. Isso é um estelionato. Fala muito. Tu prometer verdade. Algo que tu não pode cumprir, isso é estelionato. Né? Profissional, aqui abro aspas. E isso pode gerar problemas. Né? Até a segurança pessoal do advogado. Do próprio advogado, sim. Isso eu digo por quê? Porque a gente tem que entender em que cenário que nós vivemos. Sim. Tá? O Brasil é um país violento. Sim. Acho que não há dúvidas disso, né? É um país violento. É um país violento. As pessoas, a gente vê mortes por R$5, por R$10, por um celular, né? E aí, se um profissional vende algo que ele não pode dar,
né? Se ele não é transparente na sua relação com o seu cliente e com os familiares do seu cliente, ele acaba se colocando em risco. Sim, Né? sem dúvida, sem dúvida. Por que ele se coloca em risco? Porque Tá somos um país violento e tu tá atuando de um modo ali que tu coloca uma nuvem Sim. que, vamos lá, num país onde se mata por R$5, se mata por R$10, Sim. Colocar em risco daí a própria profissão. Isso foi muito caro. eu digo se coloca em risco pessoalmente. Pessoalmente. Enquanto a sua integridade. Isso. Mas assim, vamos lá, eu não quero Eu também, monopolizar aqui. Tá? E principalmente é para isso que a gente elegeu esse tema, Marcelo, para desmistificar isso, para quebrar esse preconceito, porque muitos, depois desses trágicos episódios envolvendo a advocacia criminal e tal que teve no país, aí tem toda hora também, puxa, muita gente dizendo, né, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas na verdade todo mundo tá vendendo algo, um manual de conduta do advogado criminal, do que pode e o que não pode, mas na verdade estão tudo perdido, porque o que pode e o que não pode tá no código de ética, né, como se comportar, claro, vai da experiência, é isso que nós estamos conversando. Mas também vai um pouco do senso que a pessoa tenha, né? Tu não vai prometer algo, né? Claro, esse é o ideal, né? Tu não vai prometer algo que tu não possa cumprir, né? E por aí vai. E dentro de todo o processo, né? Aqui nós estamos falando, começamos pela delegacia, né? Mas esse é a grande início, né? Dos procedimentos criminais. Isso é importante. Agora, tu referiste, Wagner, sobre a questão e ao longo do processo. Esse modo é um modo que a pessoa tem que ligar. O profissional tem que ligar o modo transparência. Tá? Isso. Esse é o ponto. Sempre agir, né, dessa forma. Porque assim, né, já aconteceu, é comum, tá? A pessoa às vezes é presa, tá? E aí os familiares nos contatam. Aí mas tá presa por quê? Aí às vezes vem, não, é condenação. Sim. Ou seja, a pessoa já foi condenada. Tá, mas como assim foi condenada? E não sabia que tinha sido condenada? Não sabia, porque ninguém me avisou. Sim. Ou seja, às vezes há uma falha grave na comunicação. Sim. Né? E a pessoa está sendo processada, está tendo lá, já está sendo sentenciada, aí está na fase recursal e ninguém está sendo, e o cliente não está sendo comunicado, né, do que está acontecendo. Então, assim, isso pode dar problema, entendeu? Sim. Quando a pessoa é surpreendida. Então, assim, é fundamental que na atuação profissional o seu cliente, o seu assistido, seja comunicado ao longo de todo o processo. Sim. Tá acontecendo isso. Depois da audiência, não vai ter sentença ainda. Vai ter ainda fase de memoriais, alegações finais. Depois vem a sentença. Depois da sentença, vai ter fase recursal ainda. Por quê? Porque o descontente vai recorrer. Sim. É isso. Se não é a acusação, é a defesa que vai recorrer. Porque se falta essa comunicação, nesse momento, por exemplo, vamos pegar esse recorte do processo, da sentença, e não houve até a pessoa sabe, foi absolvido. Beleza. Mas falta a comunicação que o Ministério Público recorreu. E já aconteceu isso. Claro, é comum. E aí reverte e né? Tá feito. Esse exemplo que tu deste, olha, a pessoa foi absolvida e desliga. Não, acabou. Sou uma pessoa absolvida. E depois, quando vê, tá a polícia lá para cumprir um mandado de prisão. Aí a pessoa, mas como assim? Sim. Eu fui absolvido. Por quê? Porque teve recurso, não foi comunicado. E claro, aqui nós temos também a questão que às vezes a pessoa tá assistida pela Defensoria Pública. Sim, também, né? claro. E aí não existe. Até por uma falta de efetivo, de estrutura, né? Eles não conseguem dar conta do acervo processual. E aí acontece de haver essa falha, essa falta de comunicação e gera problema. Isso é um problema até que, assim, até em torno de legalidade, tá, Wagner? Sim. Porque, assim, o ordenamento, o nosso Código de Processo Penal, ele determina que a pessoa seja intimada pessoalmente da sentença condenatória apenas. Não do acórdão condenatório. Boa, Isso é um problema. Isso é bom lembrar. Isso é um problemaço. Porque às vezes a pessoa é condenada na segunda instância, não é intimada pessoalmente, e às vezes está assistida pela Defensoria Pública,
ou mesmo pelo advogado, e o não advogado comunica, Sim. e aí o que acontece? A pessoa não consegue recorrer para STJ e para STF, porque sequer sabe que foi condenada Sim. na segunda instância. Sim. E aí, isso já aconteceu inúmeras vezes, e a gente vai para STJ, aí nos contrata. Aí aparece o cliente já com trânsito e julgado, condenado, e aí a gente tenta sempre. Sim, revisão. E aí, a gente tenta via direto no STJ, STF, o quê? Dizer, essa pessoa aqui sequer foi intimada do acórdão condenatório, ou seja, não tinha nem ciência. E assim, é uma briga. Hoje existe uma jurisprudência defensiva quanto a esse aspecto. Eles entendem de um modo majoritário em Brasília, que não, basta a intimação pessoal da sentença condenatória. Isso é um problema. É um problemaço. Problema Problemaço. E é isso, o que eu queria fazer essa lembrança e fechar esse primeiro bloco, né, sobre advocacia com ética. E lembrando, Marcelo, sobre tanto questões no inquérito e no processo, né, é muito importante a gente pensar que lá no artigo 9º do Código de Ética tem uma coisa muito simples assim, que é o advogado deve, né, a redação está mais ou menos assim, não me recordo bem, mas o advogado deve informar seu cliente de forma clara, né, clara e inequívoca e tal, dos riscos do processo, alguma coisa do tipo. E na realidade, desde o início, na advocacia criminal, até a sentença, até o acórdão, tem que estar de forma clara e inequívoca, né? Isso tem que ter essa angularidade ao longo de todo o processo. E não só no processo. Aqui eu parti para outra questão que é importante para nós, advogados privados. Contrato de honorários. Sim. Tem que estar claro no contrato. Sim. O que está sendo contratado, até onde está sendo contratado. Sim, verdade. Né? Claro. É a atuação aqui até a sentença. Aqui a atuação até a segunda instância. Isso tem que estar tudo claro. Sim, né? sim. E esse é o ponto também. Porque quando a gente lida com esses processos, e aí esse meu senso claro, é um senso de gravidade, mas é uma coisa muito pessoal, né? Mas não me parece, né? A linha os números, né? Eu não posso falar em números, mas as linhas de onda, né? Parece que se mantém sempre essas ondas criminais ao longo dos anos, sempre idêntica, e o Brasil é violento, como tu mencionaste. Mas me parece que daí quanto mais os crimes ficam tristes nesse sentido, assim, mais graves nesse ponto, né? Porque, claro, lembrando que o delito é um delito, né? Independente se é contra a vida ou se é um delito, é uma violação da norma penal, né? Mas, claro, a pena é maior, várias coisas alteram dentro do contexto fático. E quando se tem esses crimes mais graves, né? Isso que eu quero chegar, Marcelo, a gente chega a um embate que, poxa, esse relacionamento com o cliente, né, em crimes graves, como é que deve ser, né? Poxa, porque se eu vamos pensar assim, se eu atendo, não vou dizer que seja um menos grave, né, mas se eu atendo um crime ambiental, né, que o bem jurídico coletivo é coletivo, é algo abstrato, né, meio ambiente, né, aparentemente é algo menos grave do que, poxa, um homicídio, né, qualificado por, enfim, 2, 3 qualificadoras e tudo mais, aumentos de pena e tudo mais, por organização criminosa, por exemplo, ou amando de organização criminosa. É que assim, tu me entende? É que assim, então, existe o perfil do cliente. Tá? Esse é o ponto, né? Perfeito. Mas vamos lá. Eu acho que a análise do nível de risco a que o profissional está submetido, ele não depende em si da imputação. Do crime. Isso, esse é o ponto. Por que eu digo isso? Perfeito. Porque tu pode ter um caso onde a pessoa é processada por homicídio qualificado. Tá? E qual é o crime? É a estudante que bebeu, saiu para dirigir e atropelou. Sim, atropelou alguém. Esse é o teu cliente. Sim. É uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, mas que sim bebeu, saiu para dirigir, matou no trânsito e acaba agora denunciado por tentativa de homicídio. Sim. Tá, e esse cliente aqui tem um perfil perigoso? Perigoso. Esse é o ponto. Aqui, utilizando a periculosidade como conceito. Isso é muito equivocado discutível. também. Sim. Mas, enfim, esse é um perfil. E qual é o crime? Homicídio qualificado. Sim. Tá? Mas o cliente... existe... É um de nós. Sim.
Agora, claro, e tu pode ter um crime, sei lá, aqui conjecturando, tá? O sujeito é um matador de aluguel. Sim, Tá? sim, Cara, sim. é outro perfil de cliente, não é a mesma coisa. Sim. Né? E o advogado tem que estar preparado para isso, nessa identificação do perfil, me parece, porque a clareza dentro das normas éticas tem que estar pronto para tudo. Isso aí é padrão. Todos merecem todos defesa. merecem, todos merecem esse padrão de profissional. É. Né? Mas mas a gente tem que estar preparado para isso também, né? Porque claro, essa advocacia de risco daí, portanto, né? Essa advocacia de... Claro, medidas de cautela devem ser tomadas em todo... Assim, vamos lá. Medidas de cautela devem ser tomadas não só no exercício profissional. A partir do momento que a gente gira a chave da porta de casa e sai, sim, a gente já tem que estar tendo cuidado. Sim, verdade. A cautela, eu vou estacionar o veículo aqui na rua... Cara, agora, quando nós sairmos daqui, formos entrar no carro, a gente vai ter que olhar para a volta. Ó, tá tranquilo aqui? Tá tranquilo. Então, assim, isso é ser previdente. Sim. Né? Então, a gente não pode se colocar em risco, né? Em qualquer situação. Isso, então, assim, não é Sim. só na Não é só na a gente saiu de casa, a gente tem que ter atenção para não sofrer um acidente, para não ser assaltado, para não, enfim, é uma infinidade de perigos que a gente corre no dia a dia. São riscos tolerados, né? Exato, exatamente. São todos riscos tolerados e existem, né? Riscos mais ou menos agora tolerados. Vamos lá. Eu sou o defensor do matador de aluguel, tá? Cara, não é indicado, não é recomendável que eu saia para dar carona para ele. Sim, esse é o ponto, Por quê? E isso aconteceu até recentemente. Sim, isso é muito triste para nós advogados, né? E por isso que até houve a morte de uma advogada, se não me engano, no centro do país, não me recordo em qual estado, onde ela estava dando carona. Ela foi numa delegacia, estava dando carona pro seu cliente, que era acusado de um homicídio. Ela não conhecia o cliente. Sim. Era uma jovem advogada. E estava começando a advogar, eu vi isso, eu vi. E estava dando carona e no fim os familiares da vítima foram para se vingar do cliente e ela estava no meio. Sim. Então, assim, a depender da situação, a gente tem que fazer essa análise. Olha, a gente tem que ter essa cautela, né? Sim. Não vou dar carona para um matador de aluguel, né? Porque o risco de ele ser alvo de alguém é muito grande. É grande. E ninguém quer se colocar numa situação onde tu pode estar no lugar errado na hora errada. Sim. E aí aí não tem mais volta. E a gente nunca sabe também isso, né? E o importante também que a delimitação, o nosso podcast, na realidade, hoje, esse tema, né, é essa delimitação, porque a gente não pode ultrapassar esse limite, né, de concorrer, né, com o próprio cliente, tudo mais, não ser claro com o cliente, mas também a gente não pode viver no cenário de medo, onde o meu trabalho, a advocacia criminal, eu falo por aqui, né, eu falo em nome nesse ponto, como estou advogado criminal atualmente, mas de ser um despachante, né? Por favor. Não. De ficar dentro do escritório, não, aqui mandei o documento, Não funciona dessa forma, no meu humilde, modesto ponto de vista, porque a gente tem que fazer acontecer, né, Marcelo, do meu ponto de vista. Então, a gente não pode se reduzir a isso, a advocacia criminal. Então, não no cenário de medo, mas também não... Mas aí que tá. Qual é o serviço, qual é a atuação profissional? Cara, é uma atuação jurídica. Sim. O advogado, não recomendo que o advogado fique dando caronas. Sim. Não é essa. Isso exorbita da função jurídica, tá? A tua dentista não te dá carona. Mas tá louco. Então, assim... Compreende? Verdade, sim. A atuação do profissional qual é? É jurídica. Então, assim, a gente vai fazer e acontecer. Se a gente tiver que ir na delegacia, despachar com o delegado. Se nós tivermos que ir no tribunal, despachar com o desembargador. Se tiver que despachar com o ministro do STJ, do STF, nós vamos fazer. Porque tem que fazer. Mas essa é a atuação profissional. Sim. Agora, não... Levar o cliente junto. Ou levar... prestar favores. Sim. Esse é o perigo, tá? Sim. E isso que existe uma certa... Pode haver alguma confusão de um advogado se imbuir tanto
na Sim. defesa. Sentir tanto íntimo do cliente. Não. Tanta Não, sensitividade. tem que levar o documento para lá. Quando vê, o advogado tá às vezes. Sim. Isso já se viu. Daqui a pouco o advogado tá concorrendo com práticas criminosas. Sim. Sem saber, às Tá vezes, ultrapassando, sem intenção. aí a doutrina chama isso que as ações neutras, né? O trabalho Sim. dentro das condutas neutras e tudo mais, a doutrina alemã e tudo mais. Tem vários textos até sobre isso, até a própria os honorários maculados do advogado recebidos do criminoso, né? Então, esse é outro ponto. É outro ponto, é outro podcast. Mas são questões que dentro do... E já dou a dica aqui. Receber os honorários. Sim. Tem contrato, emita a nota fiscal, declare o recebimento dos honorários. Sim. Para não ter nenhum tipo de discussão. Sim. O advogado criminal não é obrigado a Sim. saber a origem sim. negativo. Sim. Até a gente vê movimentos internacionais, inclusive. De tentar criminalizar honorários, criminalizar a profissão da advocacia, né? Mas enfim, isso é outra discussão. Esse é outro momento. E tem que ter cuidado com isso, né? E acho que vamos pro próximo bloco, Marcelo, que a gente já falou bastante sobre isso, falando sobre matador de aluguel, sobre esses casos mais pontuais, no próprio júri, né? Então, no momento do plenário, né? Esse tratamento no plenário, tanto com os familiares quanto com o próprio cliente, né, com quem está sendo julgado. Esse eu gostaria de colocar isso, né? Até quando a gente pode ir, sabe? A advocacia criminal, eu confesso, eu não faço plenário do júri e também não tenho nenhuma pretensão de fazer, né? Eu tenho uma coisa muito pessoal minha. Tem que fazer. É muito pessoal minha, mas... Enfim, eu gostaria de saber de ti, assim, até para nossa audiência, o ponto desses limites, né? No patrocínio do cliente, no plenário. Ou seja, entrou para dentro do plenário, até onde eu posso ir? Eu posso subir na mesa? Né? O que eu posso fazer? Né? Assim, esse é o ponto. Cara, a estratégia defensiva, tá, é muito particular. Sim. Tá? Então, assim, cada advogado vai traçar a sua estratégia. Ele vai querer subir na mesa, vai querer simular lá, bater numa mulher, como já aconteceu. Sim. Cara, estratégia do advogado e não compete a nós, não compete a ninguém julgar a estratégia do advogado que está fazendo a defesa plenário, sim. X na circunstância. É o advogado que vai saber quais são as circunstâncias. E esse ponto, Marcelo, antes a gente falou em delegacia, estar sozinho no júri também, então seria recomendável também não fazer plenário sozinho? Como é que seria isso, mais ou menos? Não acho recomendável. Né? Sim. É sempre bom estar em equipe. Sim. Eu digo por quê? Porque o júri, o plenário, ele é o processo todo acontecendo em um dia, em 2 dias, sim. diante dos julgadores. Né? Então, assim, por que eu falo isso? Por que é bom estar em equipe? Isso tem que estar programado ex ante. Sim. Né? Muito com antecedência e tudo. Porque assim, está ocorrendo a instrução, as testemunhas estão sendo ouvidas. Cara, o advogado tem que estar o tempo todo ali, atento ao que a testemunha está dizendo. 220 volts. Para o que ele vai perguntar, alguma coisa que seja relevante para utilizar em alguma pergunta que ele vai fazer, ou nos debates. Sim. E anotando, tem que estar anotando. Sozinho não tem como. Não tem, porque assim, é importante estar em equipe, porque aí tu tem mais pessoas, isso com uma divisão prévia, para, fulaninho fica atento nisso, o outro naquilo. Sim, né? Porque a gente se torna 4 mãos, né? 6 mãos. Isso. E depois multiplica, né, os tempestade de ideias. Sim. Porque assim, o júri, ele se resolve, tá? Não só nos debates. Ele se resolve na própria inscrição das testemunhas. Sim. O jurado está ali, ele está olhando, ele está vendo. A pessoa ele está percebendo. Está sentindo a pessoa, se está mentindo, se não está, se é seguro, se é uma testemunha que tem credibilidade ou se não é uma testemunha que tem credibilidade. Então, aquela avaliação o jurado está fazendo naquele momento. Sim. E tu não pode perder esse momento. Isso é muito importante. Sozinho, tu perde força de trabalho. Sim. Tu pode, alguma coisa, se desviar e daqui a pouco tu perde um processo por alguma coisa que tu poderia ter explorado e que tu talvez nem tenha percebido. Faltou a sensibilidade, né? A sensibilidade. Isso é importante até na advocacia.
em plenário. E uma né? coisa que é importante, tá? E aí, dentro daquela lógica de estratégia do advogado e tal, vai ser gritão, ou não vai ser. Sim, isso é importante. Cara, aí é engraçado. percepção pessoal, tá? Sim. Cada um escolhe o que faz e cada pronto. um né? Dá resultado? Essa é a pergunta. Tá dando resultado? Sim. Não. Beleza. Sim. Tá? É porque se não tá dando resultado, tem que mudar a forma. Agora, uma percepção minha, tá? E eu não sei se tu concorda. Cara, uma coisa é certa. Quando tu entra num júri, tu já entra derrotado. Sim. Porque tu tá com um réu pronunciado já foram indicados na sentença de pronúncia indícios de autoria. Sim. Né? Por isso que foi pronunciado. Então, assim, é um cenário onde tu já larga em desvantagem. Tá? Senão nem seria pronunciado. Né? Exato. Nem seria pronunciado. E, assim, o Ministério Público, ele tem um discurso no plenário pró-sociedade, pró-proteção, segurança, Sim. etc. Então, é um discurso que tem acolhida, de um modo geral, na sociedade. Então, assim, a acusação larga normalmente em vantagem no plenário do júri. Agora, esse é o papel do advogado. É de tu entrar no júri e tu desmobilizar essa pré-compreensão do jurado. E essa é a grande vitória do advogado. Sim. E mudar o status quo da situação. Mudar a percepção Sim. de tu equiparar no júri a acusação e a defesa, no sentido de que ambos estão defendendo interesses que são aceitáveis. Valiosos, né, para a democracia. Isso, Sim. são aceitáveis. Que, será que houve mesmo esse crime? Será que o autor é esse? Ou mesmo, isso vai depender do caso, Do né? caso, sim. Ou se houve o crime, será que essa pena, essa é a condenação adequada? Então, assim, mas é muito importante isso. E o advogado, ele é avaliado pelos jurados o tempo todo. Sim. Então, assim, os holofotes estão ali, né? A postura do jurado, a advogado. postura do advogado, Sim. como que ele se comporta na sua relação com seus colegas. Esse tu entrou no último ponto, que é antes e depois da defesa, né? O comportamento do advogado na defesa, até nesses casos mais de risco, né? Esse é o último ponto até, que bom que tu entrou até sobre isso, porque tá sendo visto e tu tem que se comportar adequadamente. Aí entra um ponto, fair play processual. Sim. O jurado, ele percebe se ele pode confiar na acusação ou se ele pode confiar na defesa. Na defesa, sim. Porque assim, vamos lá, no júri, a prova é produzida ali, muitas vezes testemunhas são ouvidas, só que assim, a parte pericial, o jurado não vai ler. Não domina, perícia, não domina. Sim. Ele não tem nem tempo durante o júri de ter acesso a documentos. Ele tem acesso ali, mas ele não vai parar para ler, não vai entender. Isso normalmente é nos debates que vai ser trabalhado, né? Questões mais específicas daquele processo. E aí entra a questão da credibilidade. Sim, postura, credibilidade. Sim. O jurado vai ter que escolher uma das teses. Sim. A tese da acusação ou a tese da defesa. E a tua chance de equiparar isso é no plenário. Sim. E tu só vai conseguir vencer se tu demonstrar credibilidade para o conselho de sentença. Se tu demonstrar credibilidade e que, confia em mim, porque tá aqui. Tá aqui, sim. E tu demonstra, e tu amonta, e tu desenha. Sim, isso é importante também, a questão visual. É objeto de um outro podcast, até falar só sobre o plenário em si e o design. Quando né, tu demonstra que tu tem credibilidade, tuas chances potencializam. Sim. Tá? Dentro daquela perspectiva. O Ministério Público já inicia o plenário com a credibilidade. Sim. Nós, advogados, temos que conquistá-la durante o processo. Isso é importantíssimo. E aí também, dentro e fora, né, a credibilidade, digamos assim, ser um profissional dentro e fora, sempre de forma, né, com credibilidade, né? Não podemos ser duas faces, sabe, essas coisas, né? E a gente se encaminha para o final do nosso podcast, a nossa segunda temporada. Esse podcast, Marcelo, repito, né,
promovido pela OAB Subseção Caxias do Sul e que só é possível pelos nossos patrocinadores e a R Master Sul, assessoria documental, porque esse nosso podcast também é para dar essas nuances, tudo aquilo que ocorre na advocacia criminal de uma forma muito prática, também muito dialogada, né? Então eu queria agradecer a tua presença aqui, né, no nosso podcast, esse nosso episódio pela Comissão de Ciências Criminais, o qual eu estou como coordenador atualmente. E agradecer a tua presença, né? Agradecer todo o suporte aí do nosso patrocinador. Todos os episódios, né, do nosso podcast Questão de Ordem está disponível, né? Todos os episódios, mas esse também vai estar disponível todas as quintas-feiras nas redes sociais, YouTube, Instagram e tal. Spotify também. Quem não tem muito, isso é muito importante. Eu escuto muitos podcasts no Spotify, né? Então isso é muito importante também. A gente não vai ficar no YouTube assistindo às vezes, né? Então fica escutando. Então no Spotify é interessante também, tá? Então não esqueçam de curtir também o podcast no Instagram da Ordem, compartilhar, comentar, enfim, dar toda essa potencialidade. E aí eu encerro o nosso podcast agradecendo. Mas já? Infelizmente. Já terminou? Já terminou. Eu gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente esse é o nosso encerramento. Gostaria de agradecer a tua presença, Marcelo, sabe? Que a nossa amizade dure muito tempo, sabe? Seja sempre muito bem-vindo na Serra Gaúcha, que a gente enfrente nossos problemas da advocacia criminal sempre, com valentia, coragem e com essa amizade que a gente tem. E muito obrigado. Agradeço eu. É uma grande alegria, repito, né, estar aqui compartilhando dessa mesa contigo. Agradeço a OAB Subseção Caxias do Sul pela oportunidade. Espero retornar, né? Agradeço também a equipe de apoio. O café estava ótimo, a água estava ótima. E a energia aqui é boa, né? Boa. Tal como tu referiste. No início, né? No início, a energia é muito boa. Então, agradecer a todos e que todos possam, concordando ou discordando, possam ter aproveitado aí esse nosso bate-papo. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.